Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante que é o diabetes. E aí você já se perguntou qual é a melhor dieta para quem tem diabetes? Tem muitas opções por aí, né? Low carb, jejum intermitente, mediterrânea, DASH e por aí vai. Isso acaba sendo fácil de confundir, não só o paciente, mas até mesmo o profissional de saúde. E hoje eu vou mostrar o que realmente funciona com base nas evidências científicas e na prática clínica, tá? Vamos falar sobre alimentação, controle da glicemia, perda de peso e como adaptar isso tudo à realidade do paciente. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E um dos principais pontos de ajuste fino no tratamento com insulina é o tempo ideal entre a aplicação de insulina e o início da refeição. Esse é um fator determinante para o controle glicêmico pós-prandial e principalmente para a prevenção da hipoglicemia. Tá? E por que esse tempo é tão importante? O maior risco de hipoglicemia acontece quando o pico de ação de insulina ele não coincide com o pico de glicemia pós-refeição. Esse descompasso ele pode causar hiperglicemia inicial, seguida de uma queda abrupta de glicose, hipoglicemia tardia, né, principalmente com insulina de ação mais longa, e a maior variabilidade glicêmica, dificultando ali o controle do diabetes. E aí a gente tem alguns exemplos comuns de incompatibilidade, né, principalmente com a insulina regular, né, aquela que é conhecida de ação curta, que ela tem início de ação entre 30 e 60 minutos, ela alcança um pico entre 2 e 3 horas e a duração dela é de 6 a 8 horas. Então, aplicar muito próximo da refeição pode causar hiperglicemia inicial e hipoglicemia tardia, tá? A gente tem os análogos de ação rápida, né? Que é aquelas insulina lispro, asparte, a glusilina, que ela tem início entre 10 e 20 minutos, o pico alcança em 1 hora e a duração dela é de 3 a 5 horas. Esse tipo de insulina, ele é mais compatível com o tempo de absorção da glicose da refeição, né? Então, seria o mais indicado, tá? Existem alguns problemas em relação à incompatibilidade, né, entre a insulina e as refeições, é quando acontece o erro de cálculo de carboidrato. Então, aplicar mais insulinas do que o necessário ali para a refeição consumida pode acontecer, né? Ou estimar mal o conteúdo de carboidrato, ou não ingerir o planejado por vários motivos, como enjoo, recusa, perda de apetite, enfim, isso pode causar um descontrole ali glicêmico. E aí a gente tem algumas formas de calcular a insulina prandial, né? A dose de insulina ela pode ser ajustada por diferentes métodos, dependendo da estratégia terapêutica. Pode ser por métodos de trocas alimentares, né, que ali são porções fixas, a contagem de carboidrato ali com a razão insulina carboidrato, cardápios pré-definidos ali com ajuste fixo para refeições padronizadas, enfim, tá? Em regimes fixos e controlados, o risco é menor, né? Mas qualquer alteração ali na alimentação ou no esquema de insulina exige ajuste da outra variável ou das duas, tá certo? E aí, o que é importante aqui ressaltar, gente? A individualização é o ponto principal, né? Não existe fórmula mágica, né? A gente precisa, não existe uma diretriz ou manual que tem que seguir certinho. Tem que ser individualizado, né? Então, seja qual for o protocolo utilizado, ele deve ser adaptado ao paciente, considerando rotina alimentar, hábitos culturais e horários, padrão de atividade física, comportamento glicêmico individual e por aí vai.
Existem alguns casos especiais, né, que a insulina ela não vai ser aplicada antes das refeições, mas após a refeição, tá? E quais são esses casos? A gente pode citar como exemplo crianças com apetite imprevisível, pessoas com náuseas, com vômitos ou em uso de fármacos que afetam o apetite, né? Gestantes, pacientes oncológicos e por aí vai. Pode ser mais seguro aplicar ali a insulina de ação rápida após a refeição e não antes, né? Como é o de costume. Ou seja, quando a gente já sabe o quanto foi efetivamente consumido, né? Essa estratégia ela reduz o risco de hipoglicemia, principalmente se a ingestão for menor do que o esperado. E aí existe como a gente ajusta a insulina quando a refeição é menor do que o planejado. Então, duas abordagens elas são possíveis. A primeira abordagem é reduzir a dose de insulina prandial, né, conforme ali a orientação individualizada, levando em conta o tipo da insulina utilizada, a glicemia pré-refeição e o conteúdo de carboidrato realmente consumido. A segunda abordagem é complementar a refeição com alimento rico em carboidrato, como uma fruta, um copo de suco de fruta natural, um pão pequeno ou torrada, né? A escolha ela depende do perfil glicêmico do paciente, do tempo de ação de insulina e da resposta individual ali ao alimento. Quando a gente fala de hipoglicemia, né? E aí tem algumas ações rápidas e seguras que a gente pode seguir, né? É, são diretrizes, práticas e atualizadas ali para o tratamento seguro e eficaz desses episódios de glicemia baixa, né? Por que, que é importante a gente saber isso? A abordagem correta para evitar a hipoglicemia, né, evita automaticamente complicações sérias, inclusive salvar vidas, né? Mas antes de tudo, eu quero explicar o que é a hipoglicemia, né? Então, a hipoglicemia ela é definida como uma glicemia igual ou menor que 70 miligramas por decilitro, que pode ser com ou sem sintomas, tá? Quais são os sintomas da hipoglicemia, né? Para a gente fazer o reconhecimento precoce, né? Porque ele é essencial. Os sintomas iniciais incluem ansiedade, irritabilidade, fome, tontura, sudorese, tremor, taquicardia, né? Existem alguns sintomas mais graves, como dor de cabeça, visão embaçada, confusão mental, fala arrastada, agressividade, perda de coordenação, formigamento nos lábios ou ao redor da boca, né? E em casos extremos, perda de consciência e convulsões, tá? A hipoglicemia ela deve ser tratada imediatamente com a fonte de glicose de rápida absorção, tá? Existe um protocolo, né, uma regrinha do 15-15, né, que é um protocolo prático e seguro, né? Esse é o protocolo padrão e ele deve ser ensinado a todos os pacientes, familiares e cuidadores, tá? Como é que funciona? Primeiro, vai ingerir 15 gramas de carboidrato simples, né, de rápida absorção, aguarda 15 minutos e revê a glicemia. Se ainda ela tiver menor que 70 miligramas por decilitro, repete o processo ali até a normalização da glicose. Tá? Então, bem simples mesmo. E quais são essas fontes rápidas de carboidrato? Para fornecer as 15 gramas de carboidrato, né, a gente pode utilizar várias abordagens. Existem os comprimidos de glicose, né? Não é tão comum aqui no Brasil, né? Fora isso é mais comum, né? Ter esses comprimidos de glicose, mas se encontra ainda alguns importados. O mais comum, né? Que vende aqui no Brasil, o gel de glicose, né? De uso oral. A orientação de uso é conforme a embalagem. Se não tiver nada disso, pode ser 120 ml de suco ou refrigerante comum. Não pode ser diet, gente. Não pode ser light, tá? Tem que ser o comum mesmo. Pode ser utilizado uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de açúcar, enfim. E
balas, por exemplo, né? É importante, nesses casos, sempre conferir o rótulo, né, para saber a quantidade. Mas é um ponto muito importante, gente. Evite alimentos gordurosos, como barras de chocolates, né? Que ali atrasam a absorção da glicose e elas não são eficazes para correção rápida, que é o que realmente a gente quer, tá certo? Depois da correção, né, quando a glicemia estiver acima de 70 miligramas por decilitro, e a próxima refeição estiver distante, né, ou seja, mais de 1 hora, a gente vai fazer a orientação de comer um lanche com carboidrato de absorção lenta, como uma fatia de pão integral, pode colocar uma pastinha de amendoim, pode orientar a comer 3 bolachinhas de água e sal, uma banana com aveia, né, ou outro alimento rico em carboidrato com uma proteína, tá? Isso ajuda a manter os níveis glicêmicos estáveis e evitar ali nova queda, tá certo? E aí existem algumas recomendações, né, principalmente para usuários ali de insulina e sulfonilureias, né? Esses pacientes eles devem estar sempre preparados para agir diante de uma hipoglicemia, né? Então é importante orientar esse paciente a carregar uma fonte rápida de carboidrato ali no carro, na bolsa, ao deixar do lado da cama, né? Sei lá, quando sair, né, pode utilizar ali uma pulseira, um colar de identificação médica, né, para saber ali que o paciente faz uso desses de insulina, faz uso de sulfonilureias, para, no caso de um atendimento médico, orientar as equipes, né? Em alguns casos não é tão comum, mas em alguns casos pode-se utilizar o glucagon, né, ali injetável, certo? O que é importante, gente? Treinar familiares, cuidadores, colegas de trabalho, né, de escola, para reconhecer e agir em emergência hipoglicêmica. E aí tem o nosso papel, né, o papel de profissional de saúde. Qual que é o nosso papel em tudo isso? Ensinar o protocolo 1515, né, que é um ato de prevenção e empoderamento do paciente. Incluir sempre orientações claras sobre quando e como corrigir, como prevenir novas quedas e quando buscar uma ajuda médica urgente, né, um pronto-socorro. E aí a gente fala sobre a perda de peso, né, nos pacientes, principalmente paciente com diabetes tipo 2, né, gente? Que ali é um tema que afeta uma parcela significativa desses pacientes, né, com diabetes tipo 2, que é o excesso de peso e a obesidade. E o papel da perda de peso intencional ali como ferramenta clínica eficaz, né? É importante a gente deixar claro isso para o nosso paciente. Por que a perda de peso é tão importante no diabetes tipo 2, né, especificamente? Perda de peso intencional, ela melhora o controle glicêmico, os níveis de pressão arterial e perfil lipídico e reduz o risco cardiovascular, né? Então, as diretrizes atuais, ela recomenda ali o manejo de peso como parte essencial da abordagem terapêutica no diabetes tipo 2, principalmente em pessoas com IMC acima de 25 quilos por metro quadrado, né? Ou em populações asiáticas IMC maior que 23 quilos por metro quadrado, certo? As diretrizes clínicas elas reforçam que o emagrecimento ele deve ser feito por meio de alimentação equilibrada e atividade física regular, né? Dietas da moda, gente, elas confundem e desmotivam. Por isso, o profissional ele deve buscar suas orientações em evidências científicas sólidas, tá certo? E a obesidade é uma condição crônica, né? Então a sua reversão ela requer tempo, ela requer acompanhamento, ela requer estratégias realistas, certo? Quando a gente fala de composição da dieta, né? O que os estudos mostram? Então, vários estudos e meta-análises mostram que a redução calórica total ela é mais importante que a proporção de macronutrientes, né? Então,
Dietas com menores calorias, elas promovem perda de peso semelhante, seja uma low carb, uma dieta equilibrada ou moderadamente hiperproteica, né? O fator decisivo é a adesão a longo prazo, ou seja, a melhor dieta é aquela que o paciente ela consegue manter com regularidade, respeitando os seus hábitos, as suas culturas e as suas preferências, tá certo? Um outro fator que influencia o processo de emagrecimento é o tamanho das porções, a densidade energética dos alimentos, né? Os motivadores da alimentação, como fome, emoção, a rotina, os fatores que aumentam a saciedade, como alimentos ricos em fibras, né? Então, o emagrecimento bem-sucedido, ele não depende só da matemática calórica, né? Mas ali do comportamento alimentar. E aí, a aderência, gente, é o fator mais importante, né? Aí foi o que eu falei, a melhor estratégia é aquela que o paciente ele consegue manter. Então, por isso o ideal é desenvolver um plano nutricional individualizado com apoio do nutricionista, iniciar ali a atividade física, né, leve e progressiva ali, como caminhadas diárias de até 30 minutos, né, estabelecer metas realistas com acompanhamento contínuo e empático, né. Dietas com substitutos de refeição. E quando usar? O que as evidências mostram? Que dietas muito baixas em calorias, com uso de fórmulas nutricionalmente completas, elas podem ser eficazes ali para perda de peso rápida e principalmente úteis ali na remissão de diabetes tipo 2, tá? Vou dar um exemplo aqui. Fórmulas com mais ou menos ali 810 calorias por dia, elas são mais sustentáveis e seguras do que dietas com menos de 550 calorias por dia, né? Substituição total de refeições por curtos períodos, obviamente sob supervisão. Ela mostrou remissão do diabetes em até 50% dos casos, né? Essas estratégias elas devem ser prescritas e obviamente com acompanhamento especializado, certo? E aí, gente, algo que realmente importa aqui de tudo isso não é só o emagrecimento, mas a manutenção do peso, né? A manutenção da perda de peso é ainda mais importante do que a perda de peso rápida, na verdade. Então, para isso, os programas mais eficazes ali incluem a reeducação alimentar contínua, atividade física regular, né? E apoio psicológico e comportamental focado em redução de recaídas, identificação de gatilhos e autocontrole e resiliência, né? E aí no meio de tudo isso, gente, é importante é importante falar sobre peso, é, que ali é algo emocionalmente sensível, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? E por isso é essencial ali ter consentimento, ter empatia, né? A abordagem ela deve ser livre de julgamentos, baseada em escutativa e adaptada ao momento de vida do paciente, né? O paciente precisa sentir que está sendo acolhido e ali não cobrado, né? E aí, a gente fala sobre planejamento de refeições no controle do diabetes, né? Existem algumas abordagens, algumas ferramentas e existe, obviamente, a personalização, né? Existem diferentes estratégias disponíveis para o planejamento alimentar ali no diabetes. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que não existe uma única dieta ideal ali para o diabetes. Como eu falei, não existe uma fórmula mágica, um manual que a gente vai conseguir utilizar em todos os pacientes, né? Então, o mais importante é individualizar o plano alimentar, considerando as preferências alimentares, a cultura e a rotina de vida e as condições clínicas e medicamentosas. E aí existe o Choose My Plate, né, que no Brasil não é usado de forma oficial,
mas é possível adaptar para a nossa realidade, né? Na verdade, em vez desse Choose My Plate, oficialmente existe o Guia Alimentar para a População Brasileira, mas é um guia textual, né? Ela não é uma ferramenta visual diferente do Choose My Plate, né? O Choose My Plate ele é baseado nas diretrizes lá dos Estados Unidos, né? Esse método ele utiliza um prato visualmente dividido para facilitar o entendimento de porções e grupos alimentares. Então ele utiliza um quarto, quer dizer, metade do prato ali para frutas e vegetais, um quarto do prato para grãos integrais e um quarto do prato para proteínas magras, né? Ela é ideal ali para pacientes com baixa escolaridade ou dificuldades ali com leitura, né? Então, eu acho super válido isso. Também se utiliza as dietas de padrão mediterrâneo, né? Que é a alimentação é, tradicional ali da região do Mediterrâneo, ali com benefícios que são comprovados ali para glicemia e saúde cardiovascular. Quais são as características dessa dieta? Alimentos frescos e minimamente processados, azeite ali como a principal gordura, frutas frescas como sobremesa, carnes vermelhas limitadas ali a 450 gramas por mês, né? E alta ingestão de legumes, de peixes, de grãos integrais, de nozes, de sementes e de ervas, tá? Existe a dieta DASH, né, que ela é desenvolvida para hipertensão, mas ela também é benéfica no diabetes, né? Então é uma dieta rica em frutas, em vegetais, em laticínios desnatados, em grãos e leguminosas. Tem baixo teor de gordura saturada, carne vermelha e açúcares e reduz a glicemia, colesterol, pressão arterial e o peso corporal, né? Uma outra ferramenta é o jejum intermitente, né? Que ela consiste em limitar a ingestão alimentar a períodos ali do dia, né? Por exemplo, o paciente faz 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Ela pode ajudar sim na redução calórica e na perda de peso, e ela é considerada segura pela ADA, né? Que é a Associação Americana de Diabetes, que é uma das maiores diretrizes assim dos órgãos, né, que fazem diretrizes que elas acabam sendo utilizadas aí no mundo todo, né? Mas é importante, gente, esse tipo de jejum intermitente ela requer monitoramento rigoroso da glicemia, né? E aí pessoas em uso de insulina ou sulfonilureias, elas precisam ali de ajuste da medicação, tá? Uma outra dieta que ela está disponível é a dieta sem glúten, né? Que ela é obrigatória apenas em pessoas com doença celíaca, né? Que é mais prevalente ali no diabetes tipo 1, né? Em torno ali de 10%. As fontes seguras de carboidrato incluem batata doce, arroz, quinoa, milho, amaranto, leguminosas, enfim. Ela não é indicada para pessoas com diabetes tipo 2 sem diagnóstico de sensibilidade ou doença celíaca, tá, tá certo, gente? Então é importante deixar claro isso. Outro tipo de dieta, né, é a dieta da Clínica Mayo, né? Que é uma estratégia em duas fases. A fase 1 é substituir hábitos ruins por bons hábitos, e a segunda fase foca na manutenção da perda de peso. Ela não é uma dieta oficial no Brasil, mas o profissional que está atendendo o paciente pode se inspirar nesse modelo para montar planos de reeducação alimentar, principalmente porque o seu foco ele também, além do foco alimentar, ela tem um foco comportamental, né, e não apenas calórico. Então, eu acho super válido, né, o profissional pode utilizar sim. Existe a dieta vegana, né, que ela exclui todos os produtos de origem animal, né. Existem, obviamente, benefícios como a redução de colesterol LDL, a possível melhora ali no controle glicêmico, mas ela requer monitoramento nutricional adequado para evitar deficiências de vitamina B12, de ferro, de cálcio, de proteína de alta qualidade, enfim. Os cardápios personalizados com nutricionista, que é a estratégia mais individualizada e mais segura, né? O nutricionista ele pode montar um plano que leve em conta as preferências alimentares,
a cultura e a rotina de trabalho, os medicamentos em uso, os objetivos terapêuticos, né, como controle glicêmico, perda de peso, etc. Com o tempo, o paciente aprende a montar substituições equivalentes com mais autonomia. Existe o sistema de lista de troca, né, que é o método clássico, e ainda ele é muito utilizado, que agrupa alimentos com composição semelhante, né, e ele permite trocar itens sem alterar muito a resposta glicêmica. Né? Ela é útil ali para o diabetes tipo 1, porque ela tem consistência, e diabetes tipo 2, né, porque faz o controle ali de calorias. Então ele é dividido ali em carboidratos, como frutas, leites, pães, vegetais, proteínas, né, inclui ali carnes magras, ovos, queijos, e gorduras, né, que ali pode ser saturada, mono insaturada e poliinsaturada, tá? E por último, a contagem de calorias. Contagem de calorias ela é indicada para os pacientes com diabetes tipo 2 que buscam ali perda de peso, né? Ela é baseada em déficit calórico individualizado, inclui leitura de rótulos nutricionais, avalia fast foods industrializados e bebidas, né? Ela é útil ali como ferramenta de educação nutricional. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos, né? A parte questão de alimentação, gente, é isso, né? A gente teve bastante vídeos falando sobre isso. A partir da semana que vem eu vou iniciar, né? Eu ainda vou manter esse tema diabetes, mas dando outras abordagens aqui, tá certo? Trazendo mais coisas para vocês. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.